Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 por diante. Nos diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, esta é uma das 13 cartas escritas pelo apóstolo São Paulo durante o seu ministério, e a carta aos Tessalonicenses foi escrita por volta do ano 50 a 51 depois de Cristo, e há quem acredite que Paulo escreveu esta carta quando estava na cidade de Corintos, por ocasião da sua segunda viagem missionária. Paulo, Silas e Timóteo, a Bíblia nos mostra que chegaram pela primeira vez nessa cidade, a cidade de Tessalônica, durante a sua segunda viagem missionária. E isto está, o contexto desta história está justamente no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 1 por diante, vai estar nos narrando como se deu a chegada desses servos de Deus, Paulo, Silas e Timóteo, àquela cidade. Este foi a segunda cidade da Europa a ser alcançada por Paulo. Os irmãos sabem que a primeira cidade foi justamente Filipos. E aí o contexto desta narrativa que estamos trazendo está também no livro histórico de Atos dos Apóstolos, a começar do capítulo 16 por diante. Os irmãos vão perceber que no versículo 9 e 10 do capítulo 16 de Atos, Paulo teve uma visão à noite. E um varão se apresentou diante dele, solicitando que ele atravessasse a Macedônia e o ajudasse. Nós vamos ler esse texto, irmãos, capítulo 16, versículo 9 e 10, nos diz assim a palavra de Deus. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Paulo entendeu pela visão que teve que o Senhor estava o levando, queria o levar para ali na região da Macedônia, o Evangelho ser anunciado ali naquele lugar. E é importante dizer que anteriormente, ou alguns versículos antes, os irmãos vão perceber que Paulo intentou ir a outras regiões, mais a parte da Ásia, e de alguma forma a Bíblia diz que o Espírito Santo não permitiu que Paulo fosse, porque o propósito de Deus era que ele passasse a Macedônia, alcançasse Filipos e depois também a cidade de Tessalônica.
Mas, meus irmãos, o trabalho ali naquela cidade iniciou de forma turbulenta. Muitos não gostaram do trabalho que estava sendo executado por Paulo e seus companheiros, de forma que Paulo teve que sair apressadamente daquela cidade. Mas, como era de costume, Paulo solicitou que Timóteo retornasse àquela cidade, para saber como estavam aqueles irmãos. Porque não só Paulo tinha sido atacado por aqueles que estavam ali invejando, como diz o texto, não é? A obra que estava sendo iniciada por Paulo, mas a igreja que ali ficou, os novos conversos também estavam enfrentando dificuldades, perseguições da parte daqueles que também perseguiram a Paulo. E Paulo traz, ou Timóteo traz, boas notícias acerca daquela igreja, que eles estavam servindo ao Senhor com alegria, que o evangelho realmente tinha e estava fazendo efeito naquelas vidas que havia escutado o evangelho e que tinha recebido o evangelho de Cristo. E Paulo agora aproveita para exortar e trazer algumas orientações importantes àqueles irmãos que ali estavam. E eu não quero me prender muito nisso, mas Paulo, ele expressou a sua gratidão. No primeiro capítulo desta carta, o versículo 2, ou versículo 1 por diante, Paulo expressa a sua gratidão pela vida daqueles irmãos que ali estavam. Também no capítulo 2, versículo 9 e 10, Paulo aproveita para defender o ministério dele, porque havia algumas acusações acerca do apóstolo São Paulo, e Paulo aproveita para defender o ministério, aleluia, o ministério dele. Também Paulo, no capítulo 3, versículo 2, versículo 3, também no capítulo 4, Paulo estimula os novos convertidos justamente quanto às tribulações, às pressões que eles iam continuar passando, porque, meus irmãos, o evangelho, o símbolo do evangelho é a cruz. E Jesus um dia disse desta forma: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E Paulo deixou claro que as tribulações, as aflições e as pressões, por certo, continuaria, mas que eles estivessem felizes por passarem por todas essas circunstâncias. Mas dentre muitos assuntos que Paulo tratou, Paulo tirou uma dúvida que existia no coração daqueles irmãos. Alguns daqueles irmãos que estavam ali, naquela cidade, naquela igreja, composta de maioria por pessoas que eram pagãs, que se converteram ao evangelho, que agora estavam servindo ao Senhor, foi justamente acerca daqueles que estavam morrendo antes da vinda de Cristo. Eles achavam que aqueles que estavam morrendo antes da volta de Cristo não participaria do acontecimento que é o acontecimento mais esperado por esta igreja, que é o arrebatamento da igreja. E Paulo achou de orientar aqueles irmãos, de exortar e tirar estas dúvidas dos corações daqueles que ali estavam. Se não, vejamos o que diz o versículo 13 que lemos aqui nesta noite. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. E aqui, ignorantes é a questão da falta do conhecimento, acerca dos que já dormem, dos que morreram, dos que partiram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Existia uma tristeza, existia dúvidas nos corações daqueles que ali estavam. E Paulo, ele aproveita esta carta para orientar aqueles irmãos. E traz aqui algumas verdades acerca deste assunto, meus irmãos,
que eu quero aproveitar este texto para trazer aos meus irmãos. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa: a maior esperança desta igreja é um dia Jesus voltar e nos levar para onde quer que Ele esteja, nós também estejamos. Quantos dizem amém, irmãos? Esta é a maior esperança desta igreja. Glória a Deus. Por isso, anelamos todos os dias, todos os instantes, aleluia, este acontecimento que vai ser o arrebatamento da igreja de Cristo Jesus, quando Ele vai vir buscar a sua noiva, aleluia, para nos levar, aleluia. E aqui, meus irmãos, eu quero aproveitar esse texto e trazer algumas verdades que Paulo, ele traz dentro dessas orientações que ele traz à igreja em Tessalônica, acerca justamente do arrebatamento da igreja. Algumas coisas irá nos proporcionar, nós teremos o privilégio de desfrutar de algumas coisas por ocasião do arrebatamento. E eu quero usar o texto que li para trazer isto aqui. Meus irmãos, a primeira coisa que através do arrebatamento nós iremos vivenciar e desfrutar é o que Paulo diz no capítulo de número 4 e o versículo de número 16. E aqui eu vou citar de forma rápida, mas a primeira coisa é que por ocasião do arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo terão os seus corpos vivificados. Paulo, no capítulo 4, versículo de número 16, ele nos diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo, ele coloca a ordem, como acontecerá este acontecimento. Glória a Deus. Paulo diz assim, aleluia, que haverá justamente, como eu falo, vivificar, irmãos, é dar nova vida, ou vigor, pôr novamente em uso, reviver. E é claro que Paulo, ele é muito mais claro escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, meus irmãos, e o versículo 52 por diante, ele diz assim: no momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Você pode adorar ao Senhor aqui nesta noite? Aleluia! Quando Jesus voltar, irmãos, e a trombeta tocar, porque Ele não vai voltar a esta terra, nós iremos nos encontrar com Ele nos ares. Naquele dia, os mortos ressurgirão novamente. Aqueles que morreram em Cristo, quantos que morreram, aleluia, no Coliseu, sendo dilacerado, meus irmãos, pelas feras, muitos que morreram na fogueira da Inquisição, tantos que morreram por amor a Cristo, esses ressuscitarão. Glória a Deus. E aí não me pergunte como vai ser isto, irmãos. Aleluia, da forma, como falando de forma biológica, como será este momento, mas a Bíblia diz que esses corpos, esses irmãos, essas irmãs ressuscitarão, e os seus corpos não serão, aleluia, como esses corpos hoje aqui, serão corpos incorruptíveis, aleluia, corpos, aleluia, imortais. O primeiro propósito do arrebatamento será justamente vivificar os mortos em Cristo. O segundo propósito será transformar
transformar os nossos corpos. E Paulo escreve isso justamente no capítulo 4, versículo 17 da carta aos Tessalonicenses. Mas ele, como eu disse, é bem mais claro quando ele fala em Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 53. Ele nos diz assim: no momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Glória a Deus, glória a Deus. Este corpo, por ocasião do arrebatamento, não mais será o mesmo. Deixa eu dizer uma coisa a você que está aqui, talvez você esteja em casa, aleluia, escutando esta palavra. Glória a Deus. Quando a trombeta tocar e Jesus raiar nas nuvens para buscar a sua igreja, por ocasião deste acontecimento, acontecerá essa transformação. Aleluia, eu quero dizer a você, esta enfermidade que muitas vezes está lhe perseguindo, aleluia, que está com você há tantos anos, não mais vai existir. Aleluia, glória a Deus. Lá, irmãos, depois que passarmos por essa transformação, esses óculos nós não mais vamos precisar. Aleluia, porque isto que é corruptível se transformará em incorruptibilidade. Teremos um corpo glorioso. Aleluia. Quantos crer nisto, levante a mão e adore a Jesus. Todos os dias devemos estar dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Outro propósito do arrebatamento será levar-nos ao encontro do Senhor nos ares e a casa do Pai. E aí eu quero ler com os meus irmãos o que diz em João capítulo 14, versículo 1 por diante. Eu disse: o terceiro propósito do arrebatamento será levar-nos ao encontro do Senhor nos ares e a casa do Pai. E Jesus, aleluia, pouco antes da sua partida, ele conversa com seus discípulos e diz assim, aleluia, capítulo de número 14 e o versículo 1 por diante: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Glória a Deus. Credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para... Que texto lindo, ele diz assim: e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabe qual é o desejo dele? É que onde ele está, também você esteja. Aleluia, glória a Deus. Para onde eu estiver, aleluia, estejais vós também. O terceiro propósito será nos levar ao encontro do Senhor nos ares. Glória a Deus. Quarto propósito do arrebatamento será revelar-nos a Cristo. Nós não tivemos o privilégio de ver ele face a face. Os discípulos, aqueles que andaram com ele, conviveram com ele durante alguns anos, que privilégio, irmãos. Oh, glória, andar com ele, ouvir a sua voz. Teve alguém que foi mais ousado, reclinava a cabeça sobre o seu peito.
Nós não tivemos, embora somos bem-aventurados. Mas um dia você verá Ele. Eu verei, nós veremos Ele face a face, assim como Ele é. Alguém aí fora pinta alguma caricatura, pinta o seu rosto, não é, irmãos? Mas um dia esta igreja verá Ele face a face, contemplará nos seus olhos. Eu não sei, aleluia, se você tem esse pensamento como eu tenho, mas eu digo, quando eu ver Ele, eu vou abraçá-lo, eu vou agradecê-lo. Aleluia, você terá o privilégio de agradecer pessoalmente e dizer: muito obrigado, Senhor, eu não merecia, mas Tu não me amaste primeiro, Tu me amaste, Senhor, primeiro. Muito obrigado, Jesus. Por ocasião do arrebatamento, aleluia, glória a Deus, aleluia, o arrebatamento nos revelará a Cristo. No capítulo 17, versículo 24, também do evangelho escrito por Mateus, aleluia, nos diz assim a palavra do Senhor: Pai, aquele que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Eu não sei se você está entendendo. O desejo, o anelo de Cristo, de ter você lá com Ele. Veja que texto: pois aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Aí ele diz assim: para que vejam a minha glória que me deste, porque Tu me amaste antes da fundação do mundo. É revelar, Ele quer revelar, aleluia, as coisas que os olhos humanos não conseguem alcançar.